Segundinhos. Aê, começou. Beleza. Bom, olá, pessoas. Estamos aqui hoje com duas pessoas, como vocês podem ver, o Astron e o Kevin. Ambos são de outros canais, assim como eu tenho o meu canal, que é o Sozinho no Quarto, eles também têm o canal deles. Hoje a gente vai falar sobre a famigerada Matrix. Mas antes disso, apresentem-se aí. Quem quer começar primeiro? Vai, Pode Kevin. ir. Eu Decida. sou do canal Matrix com 3x no final. Eu falo sobre autoconhecimento, espiritualidade e o meu caminho em si, né? Um relato de coisas que eu vou aprendendo e percebendo. E eu tento passar de uma maneira que eu vejo a realidade. É basicamente isso. Passo. Vai lá, Astro. Agora, Astro. Bom, pessoal, boa noite. Eu sou do canal Astrum Omni. Eu falo basicamente a mesma coisa que o Kevin. O meu relato da minha jornada de peregrinação, da minha busca espiritual. Falo sobre o NoFap, a transmutação sexual, que é o caminho que eu estudei no gnosticismo. E abordo a minha visão de mundo também em relação a outros aspectos da vida. Basicamente é isso também. Uhum. Bom, para finalizar, já que esse vídeo possivelmente vai tanto para o meu canal quanto também o deles, mas eu sou o Thiago, eu sou o dono do canal Sozinho no Quarto. Como vocês podem ver, a câmera do meu notebook não é tão boa, mas é isso aí. E no meu canal eu falo sobre um monte de coisas. Eu falo sobre NoFap, eu falava sobre NoFap até um tempinho atrás, mas também falo sobre... Meu tema principal eu diria que é filosofia, mas de uns tempos para cá eu tenho começado a me aprofundar um pouquinho também em esoterismo e algumas coisas mais espirituais, vamos colocar assim. Mas no meu canal eu falo de tudo, eu falo da minha vida pessoal, eu falo de filosofia, eu falo de esoterismo, eu falo de livros, às vezes eu comento sobre livros lá e tal. Então, para quem curte esses temas aí, talvez gostem do meu canal. Para quem já me conhece, um oi para todo mundo. E acho que é isso aí. Bom, sendo assim, podemos começar com o tema? Sim, o tema seria as facetas da Matrix, né? Porque a Matrix não é uma em si, né? Existem partes da Matrix que deve ser abordada de maneira diferente, eu diria. Uhum. E acho que cada pessoa pode separar de uma forma, mas no geral seria a Matrix do dinheiro financeira, né? Porque o dinheiro tem um grande poder aqui nessa realidade, uma grande influência. Eu diria a Matrix espiritual, e que acaba englobando, né, a nossa mente e as nossas emoções também. Uhum. E qual seria a outra faceta da Matrix, assim, para vocês? Tem mais alguma coisa que você relata nesse sentido? Kevin, tipo, no meu ponto de vista, na real, para mim, para ser bem sincero, eu pelo menos, eu assim, eu acho que dá para dividir a Matrix em várias partes, digamos assim. Mas eu acredito que basicamente é muito difícil de listar todas as partes da famigerada Matrix, porque no meu ponto de vista, quase tudo é Matrix, basicamente. Tecnologia é Matrix, dinheiro é Matrix, a sociedade moderna principalmente é Matrix. A comida que a gente come também é uma forma de Matrix, porque a gente come comida que a gente não sabe nem de onde veio, nem qual é a procedência, nem se aquilo ali faz realmente bem para a saúde ou não. A gente consome também material, programas na TV, programas na internet também que nos mantém presos a isso daqui. No meu ponto de vista, tipo, sei lá, se a gente for listar, tipo, as Matrix, eu acho que a gente vai ficar aqui, acho que a noite inteira. Mas, assim, de um modo de vista geral, eu acho que basicamente tudo que nos rodeia, para nós que vivemos em sociedade, em cidades grandes e tal, eu acho que basicamente quase tudo é uma Matrix gigantesca. Dá para dividir em áreas, mas tudo, no fim das contas, é um negócio que serve para a gente, para nos iludir e fazer a gente continuar no sistema, basicamente. Eu acho que tudo é uma Matrix gigante, resumidamente. Sim.
A minha visão sobre isso aí é que a gente é enganado em vários aspectos da vida, né? E existem as Matrix que são mais gritantes, como camadas de cebola, as primeiras camadas são mais fáceis de você tirar, que cada vez que você vai aprofundando a sua visão e sua percepção, você vai notando que a Matrix ela está até no núcleo central, né? Então, assim, eu acho que as coisas mais gritantes da Matrix hoje em dia são os relacionamentos, a religião, né? E aí, aprofundando um pouco mais, entra a parte da alimentação, que o Thiago tocou, que já são partes onde o pessoal já não gosta muito de mexer. Então, tipo assim, existem camadas mais superficiais que a gente vai bater, que a gente vai conseguir tirar, falar, não, aí tudo bem, isso aí eu aceito, tal. Só que cada vez que você vai entrando mais próximo do núcleo, o pessoal vai entrando já numa zona onde eles começam até a combater quem está tentando tirar eles do sono, né? Que é bem aquela situação do Morpheus com o Neo, que é quando o Neo começa a falar as verdades e o Neo começa a passar mal no carro, vomitar, e ele quer sair. Por quê? Começa a entrar em situações onde você fala, mano, aqui não, véio, pelo amor de Deus, não nesse apego. Né? Então, assim, por isso que falar da Matrix e todos os seus aspectos das ramificações é algo muito complexo, porque depende aonde está a trave de tropeço, o ponto de apoio de cada um. Tem alguns que estão no relacionamento, tem alguns que estão no dinheiro, tem alguns que estão na religião. Então, assim, é difícil a gente trazer uma clareza mental para cada aspecto, né? E eu noto que cada vez que eu vou ficando mais velho, eu vou identificando mais processos, eu chego mais próximo do entendimento do budismo, que é o que o Buda falou, né? Que o apego principal, a causa primária é o apego ao eu. Com isso, começa toda a ramificação da Matrix. Então, tipo, a falsa, como nós não sabemos quem nós somos e não sabemos lidar com isso, né? Não, é igual o budismo. O budismo fala, mano, já vamos falar de cara tudo é vacuidade, né? O vácuo. Analisando todas as coisas, você vai chegar no nada. Se falar isso de imediato para as pessoas, aterroriza demais e não é interessante. As pessoas acabam não gostando disso. Então, a gente tem que jogar o jogo, de falar de forma metafórica, e até deixando a gente mais forte, o que eu brinco lá no canal, deixar a gente com músculos psicológicos para poder aguentar essa realidade, né? Porque até que ponto de verdade eu aguento? Quais são as verdades que eu aguento? Porque a gente tem um teste também. Não é que a gente tem um canal, e a gente está até lendo uns livros e identificando alguns processos, que a gente começa a ter realmente noção de alguma coisa, mas a gente também tem um teto, tem um limite, porque a linha tênue ali da razão, cara, é algo... Eu já muitas vezes me questionei, falei, cara, eu acho que eu vou ficar louco, porque a gente tem um teto, né, de falar, pô, até que verdade eu aguento. Então, a Matrix, ela está envolto, na minha percepção, ela não para de ter a ramificação dela, mas depende da sua visão e até onde você quer vê-la, né? Uhum. Sim. Existe um problema também da pessoa que cria um ego com relação a sair da Matrix, né? Às vezes é até um ego espiritual, porque, como você disse, tudo se trata de lidar com a Matrix. Não existe sair da Matrix, na real. Se você ficar tentando sair da Matrix, né? Eu sou uma dessas pessoas que tem essa tendência. Só que me conhecendo, eu percebi que eu tinha que equilibrar também isso. Porque eu não poderia descobrir todas as coisas que estão acontecendo e ter uma responsabilidade muito grande e tomar aquilo como responsabilidade minha, né? A responsabilidade do mundo, do que está acontecendo. Então, me equilibrando, eu passei a perceber que eu tinha que adaptar o que eu posso fazer aqui dentro dessa realidade, entende? Na minha vida e no mundo. Então, eu me afundei já em um ego de achar que eu tinha que entender e resolver todas as coisas da Matrix, mas eu percebi que o jogo aqui é você saber o equilíbrio, entende? Nesse caminhar. Uhum. Sim, inclusive eu acho que existe uma
uma espécie de Matrix, que é a Matrix dos que acham que estão fora da Matrix. A Matrix da Matrix, basicamente. Que é basicamente um monte de cara, principalmente no YouTube, YouTubers, caras assim, conhecidos, que tem bastante assinante, bastante visualização e tal, que acham que porque teve um momento de iluminação sobre um assunto, já acha que saiu da Matrix. Isso acontece principalmente no meio masculinista, no meio da Red Pill. Os caras acham que, porque perceberam que mulher não é tudo assim que falam, que relacionamentos é um negócio perigoso, eles perceberam isso aí, pronto. Eles acham que automaticamente saiu da Matrix, transcendeu, basicamente. Aí cria o que eu chamo de Matrix da Matrix, basicamente. A Matrix dos que estão fora da Matrix. Saca? É um bagulho de ego isso, basicamente. É bem isso mesmo. E, na verdade, a gente acaba, né, o problema de hoje, a gente está tudo conectado, e a gente começa a ter seguidores, a gente começa a criar um ego mais polido, tá entendendo? Esse é o perigo. A gente tem um ego agora de que a gente é um pouco mais importante, o ego começa a sugerir para a gente de que, ó, cara, agora você parece que você tem uma responsabilidade, é que o Kevin falou, se a gente não tomar cuidado, a gente começa a absorver para nós um ego messiânico, que agora a gente é o Messias que esse mundo estava esperando, tá entendendo? Que, assim, eu tenho muita coisa para fazer, muita coisa para falar, eu tenho que modificar vidas, e aí quando a gente começa a observar para a nossa vida, a gente começa a analisar que a gente não consegue fazer o básico, cara. Por exemplo, eu estava ali falando no YouTube e tal, e esses dias eu estava pensando, porra, a yoga vem para mostrar para a gente que a gente não sabe respirar. Então, peraí, a gente não sabe fazer as coisas fundamentais. Você não sabe comer bem, você não sabe escolher seus alimentos, você não sabe tomar água, você não dá importância para nada dessas coisas, você acha que é tudo bobagem. Caralho, você não sabe fazer o principal, cara. Como é que você quer falar de transcendência, de iluminação, de algo do tipo, se a gente não faz o básico? Então, a Matrix, ela até joga com isso na gente. E eu noto que isso aí é uma desconfiança minha, que a Matrix até olha a gente fazendo esse tipo de coisa e já identifica que a gente não tem perigo. Porque se nós somos honestos mesmo, se a gente chegasse numa iluminação, aí a gente começa a ser combatido, que é o que eu analisei nos mestres como Cristo, como Sócrates, né? Como o próprio Buda e Krishna, esses grandes nomes, Maomé e tal, foram imensamente perseguidos, porque aí já começa a identificar o quê? Puta, esses caras realmente saíram fora, ou tão para sair fora, então que eles vão despertar muita gente, tem todo um processo. Mas eu identifico que a gente ali está a gente está no Bardô, lá dos tibetanos, a gente está no limbo, a gente não é mais o animal, lá a multidão de camelos, a gente tem que ser honesto, a gente não está lá naquele nível, porém a gente não está em nenhum mais outro nível, a gente só está um pouquinho mais desperto, né? É um pouquinho de água na cara que a gente joga ali, que desperta, mas a gente tende a dormir de novo, né? E aí é o que o Osho brinca lá, fala, ó, você pode puxar a coberta para dormir, mas uma hora você vai ter que acordar. Então a gente fica brincando de tirar a soneca, uma hora acorda, fala uma coisa bonita, ganha viewers e acha que a gente está tendo alguma coisa. Mas logo a Matrix pega você num outro aspecto, pega você num outro sonho e tal. Eu gosto, só para finalizar, eu gosto de uma metáfora budista muito legal, que existia 2 templos, cada templo tinha um mestre, né? E os mestres não se davam. E aí cada mestre tinha uma criança, um rapaz que fazia a feira, trazia coisas lá para o templo. E cada mestre falava para o seu discípulo, ó, eu não quero que você conversando com o pessoal do templo 2. Aí o pessoal do templo 1 falava, não quero você conversando... vice-versa. Só que crianças são crianças, né? Uma hora eles se encontraram, o cara do templo 1 falou assim, aonde você vai? Aí o cara do templo 2 falou, vou aonde o vento me levar. Porra, grande filosofia, né? Tal. Aonde o vento me levar, essa é pesada. Aí o cara nem sabia o que falar. Falou, aí chegou pro mestre lá, falou, cara, me perdoa, eu desobedeci você, eu vi que realmente as pessoas do templo do lado ali são insanas, né? Eu fiz uma pergunta normal, aí o mestre falou, cara, você não vai sair perdendo, a gente do templo aqui não vai sair perdendo. Amanhã você vai encontrar ele lá de novo, vai fazer a mesma pergunta, aonde você vai? E o cara vai falar, aonde o vento me levar?
Aí você vai falar para ele assim, não, mas você é feito de carne e osso, o vento não pode levar você, aí você vai pegar ele. O que é aquela preparação que a gente tem de achar que, não, beleza, tô preparado para a vida e tal. E a vida sempre vai pegar você de uma maneira, né? A Matrix sempre vai pegar você de uma maneira que você não está preparado. Aí o garoto foi lá perguntar, e aí? Todo pomposo, né? Aonde você vai? O menino falou, vou ali na feira comprar uns legumes e já volto. Né? Então, assim, cadê toda a sua preparação, né? A gente nunca está preparado para todos os aspectos da vida. Esse é o bonito da vida. E essa é a parte boa da Matrix, porque querendo ou não, ela te você olhar para os outros aspectos, né? Ela é um mecanismo que você está envolto dela, porém, ela não é perfeita. Ela te dá brechas ali, onde você pode entrar ali e ter uma possibilidade de transcender aquilo. Né? É uma visão, uma viagem louca que eu tenho aqui, mas é basicamente isso que eu penso, cara. Uhum. Eu não sei se ficou claro isso que eu falei. Eu acho que eu entendi mais ou menos, mas eu ia comentar alguma coisa sobre a metade do que você estava falando, só que aí, tipo, aí passou, aí eu esqueci o que eu ia comentar. Esse é o problema do Hangout aqui, tipo, no meio de um pensamento de um brother, a gente fala, caramba, cara, eu tinha um negócio para falar, né? E aí a gente acaba esquecendo. Aí fala mais um pouquinho, aí passa 2 minutos, você... não lembro. O que eu ia falar mesmo? Não lembro. Era alguma coisa legal até. Ele falou sobre o daoísmo, né? Que é deixar a coisa rolar, só que é deixar com sabedoria, né? Você adquire a sabedoria no caminho, é o que chamam de passividade ativa, alguma coisa assim. Sempre tem essa dualidade, né? Você está observando, mas você está sendo passivo, só que não passivo parado. E você incorpora isso na sua vida. Eu me identifico com o daoísmo, de certa forma. Taoísmo ou daoísmo? Tem os dois nomes, né? É a É a mesma mesma coisa. coisa? Daoísmo, taoísmo. Eu acho que é o taoísmo, né? Que é o Tao é justamente o flow, deixar mesmo surgir sem a luta, né? Porque quando você se impõe ou interpreta de mudar aquilo, basicamente você não está no Tao. Né? Agora, quando você simplesmente deixa acontecer, só que fica com a parte de observação, realmente o Oriente ele tem algo fantástico, porque ele ensina você a distância do seu corpo e mente, né? Isso eu acho muito uma das maiores sacadas que eu tive conhecendo a parte oculta do Oriente, né? Porque assim, nós temos, eu não sei se vocês sabem, nós temos as religiões que são as exotéricas, que é dado à multidão, né? E cada religião exotérica, ela tem seu lado esotérico, né? Por exemplo, o islamismo, a parte esotérica do islamismo é o sufismo, a parte esotérica do cristianismo é o gnosticismo, a parte esotérica do judaísmo é a cabala. Então, cada religião que tem, ela tem a sua parte que é falado abertamente para todo mundo, e tem a parte esotérica, que é aí já para um grupo mais selecionado, né? Então, o próprio Cristo agia dessa forma, ele falava, né, de formas de parábolas, de forma para as pessoas, mas para os discípulos ele falava de uma forma mais, né, vamos dizer assim, complementar, uma parte mais profunda. E isso é muito notório, porque assim, não dá para você falar com profundidade para muita gente. Agora, dá para falar de profundidade com vocês dois, por exemplo, que está muito mais próximo aqui de entender todo o processo. Agora, para falar de pessoas desconhecidas, eu jogar minha mensagem para 10 milhões de pessoas, a probabilidade dessas 10 milhões entenderem o que eu estou falando é muito difícil. Então, não dá para ser profundo. Por isso que o Tao diz que a verdade é individual e intransferível. A verdade acontece para indivíduos, não acontece para a multidão. Quando há multidão, pode ter certeza que não há grandes verdades ali, há meias verdades ali, né? Uhum, sim. Até porque eu acho que o que a maioria das pessoas defende, seja de esquerda, de direita, seja independente de qual lado for, pelo menos, eu sou da teoria de que se há um grande número de pessoas que defende tal tese é estúpida.
ou tal tese é senso comum, ou tal tese não é revolução de fato. Tal tese simplesmente é mais do mesmo, vamos colocar assim. Porque, na real, todo mundo fala que quer revolução, que quer mudar o mundo, que quer mudança e tal, mas é muito óbvio para qualquer um que olha um pouco mais atento, que a maioria não quer realmente mudança. É um exemplo bem simples, muito simples disso, NoFap mesmo. NoFap é um negócio que tudo bem, hoje em dia tem uma maior aceitação, começando a emergir. Opa, Eu acho que deu uma travada aí para mim aqui, Kevin. eu tô aqui. Será que ele parou de gravar? Não dá para a gente saber. Eu acho que a gente só vai saber quando a internet dele voltar. Tá frio aí ou não? Tá frio. Ele tá tentando voltar. Como você sabe? Apareceu a cara dele aí. Não, mas tá travada a expressão dele. Mas se ele é o detentor da sala, teoricamente a gente não conseguiria estar junto, né? Não sei. Não, continua. Só que se ele estiver gravando, eu acho que não perde. Daí ele pode voltar e continuar, não sei. Ah, saiu. Foi a internet dele, eu acho. Acho que a internet dele caiu. Caramba, cara, como é que pode? Ele acabou de falar, não, olha que absurdo isso. Isso tem que ser relatado aqui. Ele catou e falou: hoje eu tô com cabo porque o cabo nunca caiu. E hoje caiu. É. Então, O comigo que que você acha? acontece isso direto, O que você coisas acha assim sobre que isso, você cara? não imagina. Então, isso pra mim já virou normal. Tinha uma época que eu ficava falando pra minha mãe, quando eu morava em Taubaté, daí eu parei de falar porque é normal, Ah, assim. não, coisas bizarras É mesmo, assim. bizarro, Não é tipo, bizarro isso? Porque o cara falou hoje, o cara falou, mano, eu uso o cabo porque o cabo não acontece nada. E hoje aconteceu. ah, Não, dá uma interpretação nisso, cara. não tem interpretação, né? Com a mente, eu ignoro. É o que eu falei pra você, quando acontece comigo, eu vejo, só que eu ignoro. Antes eu ficava questionando, eu falava para as pessoas, ou alguma coisa assim. Eu já, eu sei que tem muita coisa estranha acontecendo, entendeu? Mas o que que você associa a isso? Tipo, qual é uma explicação lógica na sua interpretação, lógico? Tipo Porque assim, tudo está interligado, né? Tudo. aí ele voltou. Agora ele tá. E Voltou aí, aí? perdeu a gravação? Voltou. Eu acho que não caiu a gravação, porque tá na live aqui. Não. Você não perdeu? Não, então, ainda tá transmitindo na real. Então, tipo, eu caí, só que ainda tá funcionando, ainda tá rolando. Ainda Caiu a bem. internet. É, Certo. eu sei lá o que aconteceu. Só sei que por 2 minutos caiu aqui, mas ainda tá transmitindo. Ainda bem. Certo. Mas Então, enfim, o que vocês estavam é falando? como, É, só pra eu tirar um sarro aqui que eu preciso, eu sou um cara sarrista, né, velho? É como o Jânio Quadros disse, né? Forças ocultas estão trabalhando contra, né? a Matrix. É, cara. Porra. Relacionado a isso, a esse lance. Lembrei o comentário que eu ia fazer no meio do que você estava falando, Astron. Eu ia comentar que, tipo, se a gente tivesse realmente saído da Matrix e tal, na real a gente já estaria morto. Tipo, alguém já teria matado a gente. Ou então a gente, sei lá, a gente estaria no mínimo sendo perseguido. Mais ou menos isso. Eu interpreto assim, tipo, se eu realmente estivesse com. Às vezes eu acho que, uou, caralho, que pensamento foda e tal. Só que aí eu passo 2 minutos pensando, raciocinando sobre aquilo, e eu chego à conclusão de que se eu realmente tivesse pensamentos foda, raciocínios foda, algo que realmente, caralho, isso
tá mudando tudo e tal, eu já estaria morto. Quem mantém um sistema não estaria deixando eu existir aqui. Então. Eu tenho essa desconfiança de certo ponto também nessa linha. Eu estava até falando pro Kevin, tipo, quem despertou realmente, quem estava tirando as pessoas de lá, geralmente não sobrevive mesmo, não. Sim. Isso pode ser interpretado de várias formas, né? Mas é uma desconfiança pessoal. Como é que se prova uma desconfiança pessoal? Não tem como, né? Então, tipo, não dá para ser relatado, mas eu tenho mais ou menos uma análise nessa linha também, cara. Sim. Inclusive, vocês têm algum tipo de, sei lá, paranoia ou, não sei, algum sentimento de que estão observando vocês ou, sei lá. Cara, eu tenho umas paranoias, assim, cada louco tem sua mania, né, cara? Eu tenho umas paranoias mesmo, principalmente relacionada a espíritos e algo do tipo. Não sei se isso eu tenho até uma parte racional, porque assim, a minha história, né, vocês não conhecem, mas assim, basicamente eu vim de um ateísmo muito militante, muito latente, né? E depois, por algumas experiências que eu tive, por causa de uma depressão, eu acabei baixando a bola e falando, mano, peraí, eu preciso me colocar numa posição de abertura, porque o ateísmo te fecha, né? O ateísmo te fecha toda possibilidade. Eu achava que estava seguro com algumas leituras de Friedrich Nietzsche e Richard Dawkins, mas ao verificar que na realidade não se sustenta nisso, e uma experiência sobrenatural e pessoal, ela é muito mais forte do que qualquer livro que você tenha lido. Eu acabei baixando a bola, tal, não sei o quê, e aí hoje eu tenho umas paranoias assim, tipo de algumas perseguições em nível espiritual. Mas é algo que não dá para se provar, não dá para relatar mesmo assim. Mas eu tenho umas paranoias nesse sentido. Então é algo mais relacionado a basicamente espíritos e espiritualidade, certo? Na verdade, daria um bom tempo falando sobre esse tipo de paranoia. Mas basicamente, eu acho que, de alguma forma, eu estou sendo observado e às vezes sou ajudado e às vezes eu sou cobrado, enfim, algumas coisas meio loucas. Assim. Entendi. Eu acho que para lidar com a paranoia é entender os dois lados, entendeu? Tipo, a mesma possibilidade daquilo ser real, há uma possibilidade daquilo ser uma mentira. Então, quando você incorpora aquilo, qualquer tipo de sincronicidade, alguma coisa que acontece na sua vida, algum evento, você consegue digerir aquele evento. Porque eu também tenho tendência a ter paranoia, só que eu aprendi a dominar isso, entende? Então, para mim, é tipo assim, 50% chance daquilo ser real ou não, na minha realidade. E eu acabo passando por ela de uma maneira neutra, né? É isso que eu andei fazendo com relação à paranoia. Agora, uma coisa interessante é que um filme do Jim Carrey, por exemplo, chamado O Show de Truman, ele fez antes dele ter aquele negócio na mídia, né? Ele era mais, como posso dizer, não sei, ele era mais iludido ou identificado com aquele papel dele de ator e tudo mais. Ele fez o filme fala sobre isso, e ele teve aquele evento na mídia lá, tal, que ele começou a falar sobre espiritualidade daquele jeito. E, enfim, o filme ilustra de uma forma artística isso. Mas eu tento trazer para o concreto, entendeu? Para o real, assim. Eu não fico mais alimentando coisa muito... eu não fico alimentando coisa sobrenatural. Né? Eu tento trazer para o concreto e eu me equilibro dessa forma. Eu tenho... Eu não diria que é uma paranoia, eu diria que é mais talvez uma consciência, mas é mais relacionada à tecnologia.
eu não tenho tanto, eu não, assim, não que eu não tenha espiritualidade, mas a minha espiritualidade é um pouco mais filosófica, entre aspas. A paranoia que eu tenho, assim, de maneira mais efetiva, eu diria que é com relação à tecnologia, porque em relação ao quanto que as empresas, que os bancos de dados que existem por aí, o quanto que as grandes empresas, que as redes sociais e tal sabem sobre a gente. Eu tenho essa paranoia de basicamente achar que, na real, as empresas, tipo Google, o YouTube é do Google, sei lá, Google, Facebook, etc., redes sociais em geral, elas sabem mais sobre a gente do que a gente mesmo. Por quê? Porque essas empresas onde estão alocados os nossos dados, tipo nome, idade, o que a gente pesquisou, quais sites a gente busca mais e tal, isso daí constitui o que a gente é, querendo ou não. Isso ajuda a definir quem a gente é. Se você, por exemplo, você acessa muito site pornográfico, querendo ou não, isso fala um pouco sobre você. Se você acessa muito, sei lá, site de download para livros, também fala sobre você. Eu tenho uma paranoia, entre aspas, que é essa consciência de que na real eu estou não exatamente sendo observado, mas que existem empresas, existem algoritmos, vamos colocar assim, que sabem mais de mim do que eu mesmo, muito possivelmente sei. E que esses algoritmos, essas empresas, não que estão me observando, mas está lá o que eu faço, está tudo lá, salvo, basicamente. O que eu procuro no Google está lá, sites que eu vi está lá, sei lá, vídeos que eu busco no YouTube, tá lá. O que eu escuto no, sei lá, em Spotify, pô, tá lá. Então, basicamente, é como se fosse uma espécie de show de Truman, só que atualizado, sabe? Eu acho basicamente isso, que eu vivo. Eu estou aqui, eu físico estou aqui, mas existe uma versão minha salva no banco de dados das grandes empresas que eu participo. Por exemplo, o mero fato de eu estar aqui no YouTube, participando de um Hangouts, e eu utilizo regularmente o YouTube, já faz com que os meus dados, de alguma forma, estejam salvos lá no banco de dados dele. E eu acredito que não que isso é a todo tempo utilizado, mas isso pode ser direta ou indiretamente utilizada. Os sites, o Google, por exemplo, utiliza o que a gente busca no Google para fazer propaganda baseado nisso. Ou seja, só do que a gente procura em qualquer lugar, isso às vezes até já influi no capitalismo, em como o capitalismo vai se apresentar para você, sabe? Eu mesmo, por exemplo, eu pesquiso bastante livros na internet e tal. E no meu Facebook, frequentemente aparece propaganda de livro, em outras redes sociais também aparece propaganda de livro. Por quê? Porque o Google, as empresas aí que compartilham um banco de dados, sabem que eu procuro sobre livro, eles sabem que isso é do meu interesse. Então, querendo ou não, eles sabem um aspecto sobre mim. Então, eu tenho essa paranoia barra consciência de que existem aí grandes empresas aí, principalmente relacionadas à internet, que sabem coisa pra caralho sobre mim, eu diria. Isso aí não é paranoia, Thiago, isso aí é fato. Sim, é por isso que eu disse que também é uma espécie de consciência, vamos colocar assim. Isso aí, na verdade, é rotineiro, e esse tipo de informação vai até mais longe, assim, tipo, principalmente quando eu comecei a estudar depois sons binaurais. É interessante para o sistema deixar você totalmente neurótico e angustiado, porque quanto mais neurótico e angustiado você tiver, mais você vai consumir, tá entendendo? Então, assim, basicamente, cara, toda a tecnologia ela é voltada especificamente para o capitalismo e para ganhar muita grana em cima. E é interessante que você consuma do começo ao fim da sua vida. Então, assim, a indústria alimentícia e farmacêutica ela está aí juntamente junto com a tecnologia para deixar você extremamente angustiado com sons, a música. Olha, cara, assim, eu não sei o gosto musical de vocês, eu até respeito, né? Mas basicamente a música ela tá trabalhando numa frequência e tão pobre
de conhecimento e a mensagem que ela passa para você é uma mensagem que deixa você extremamente angustiado. E quanto mais angustiado você tiver, mais você vai consumir. É interessante que você fique totalmente depressivo. Então, eu não sei se é uma paranoia da minha parte, mas assim, todo o sistema está voltado justamente para isso aí, para você ser dependente de uma indústria farmacêutica, para você ser dependente de certos tipos de alimentos que a gente acha que a gente tem escolha de alimentos, por exemplo. Você não tem escolha de alimentos, cara. É. Então, tipo, basicamente você come amido, açúcares e proteína animal. É isso que você come. Ah, eu comi arroz, feijão, filé de frango hoje, mas amanhã eu comi macarrão com bife. Então, você comeu amido e proteína animal. Aí depois você vai comer um docinho, que você está angustiado, você precisa. Então, assim, todo o sistema está feito para que você ache que você tem escolhas, só que você não tem escolha de nada. E as músicas que você vai escolher são músicas que trabalham numa frequência onde perpetua todo esse negócio. Então, assim, isso já nem é mais paranoia na minha cabeça, é algo assim, cara, tá sistematizado, né? Então, eu tava vendo um negócio que, ó, isso aconteceu em 1945, aí você pensa, pô, 1945 acabou a guerra, aí teve isso, você fala, pô, mas naquela parte os caras já estavam pensando nisso. Os Estados Unidos, quando acabou a guerra, ele pegou os cientistas lá que tinham um grande entendimento, cientistas alemães que tinham um grande entendimento de propaganda, né? Eles trabalharam para a propaganda nazista, eles tinham o entendimento do inconsciente, de todo aquele negócio freudiano na época. De vez, os Estados Unidos, que estava extremamente preocupado com o bem-estar do pessoal e os direitos humanos dos judeus, algo do tipo, quando pegou os cientistas, eles não mataram os cientistas, não deram nenhuma sentença para os cientistas. O que eles fizeram? Eles importaram os cientistas para os Estados Unidos, e isso ficou em off. Eles só mataram os nazistas, né? Os precursores do mal. Mas, na verdade, quem é interessante para ele que passaria informação não é morto, cara. Então, tipo assim, olha isso. Isso aconteceu em 1945. A gente não tinha, pelo menos não tinha a inteligência que a gente tinha hoje, ou a capacidade tecnológica. Então, imagine já em que nível que está a nossa Matrix agora. Então, tipo, eu não duvido nada que isso aqui, ó, que é o celular que a gente fica o dia inteiro no bolso, não deixa a gente angustiado para consumir mais. Não vibre Sim, numa sintonia, não vibre numa sintonia para deixar você insano. Não perca a sua capacidade cognitiva. Eu não duvido nada disso aqui. Eu basicamente eu acredito que a gente vive no século da ansiedade e da dopamina. Eu não sei quem começa primeiro, se é ansiedade ou dopamina, mas eu acho que são duas coisas que estão intimamente interligadas. Eu acho que o sistema gera ansiedade para você, por quê? Porque o entretenimento que o sistema oferece é dopamina. Também existe supersexualização, hipersexualização, para todo lado que você olha tem mulher pelada, você tem 500 mil sites pornô, só você digitar o interesse que 500 mil sites pornô com 500 mil atrizes diferentes e em diferentes posições, dopamina também, redes sociais, dopamina. Hoje em dia a gente se comunica só por celular, basicamente ninguém se comunica mais realmente, tipo, olhando assim na cara da outra pessoa. Querendo ou não, isso daí também é dopamina, isso gera um certo estresse. A gente também, até o núcleo familiar está completamente desestruturado, está completamente deturpado. Hoje em dia, as famílias não. Primeiro, que muitas vezes as famílias nem se reúnem mais. Segundo, que a família não tem mais a importância que um dia teve. Hoje em dia, nem a família se sente, basicamente. Isso daí também gera um estresse adicional. A gente tem empregos que geram estresse, que geram uma série de ansiedade também para caralho, que pode gerar depressão, uma série de sentimentos, de problemas, inclusive psiquiátricos, que podem se agravar com o passar do tempo, que podem acabar gerando uma verdadeira dependência. A gente tem alimentos também doce para caralho. Tudo hoje em dia tem a famosa farinha de trigo enriquecida com farinha de trigo. Qual que é o nome daquele? Farinha de trigo
e ácido fólico. A famosa farinha branca, que também, se não me engano, gera dopamina, gera uma certa dependência, porque é também feita à base de açúcar. Basicamente, tudo ao nosso redor é sexo, açúcar e entretenimento, basicamente. Não existe espaço para o descanso, não existe espaço para o silêncio, não existe espaço para nada que seja verdadeiro, vamos colocar assim. Por isso que eu acredito que, também por outros fatores, que basicamente a gente vive numa realidade que, por si só, tudo o que está fora de mim, e às vezes até o que está dentro de mim também, em termos até de personalidade, tudo que está fora de mim, quanto também o que está dentro de mim, é a Matrix, porque está tudo contaminado, está tudo deturpado. As relações humanas estão deturpadas, a alimentação está deturpada, a maneira como a gente se comunica está deturpada, porque hoje a gente só usa Facebook, WhatsApp, sei lá o quê. A maneira como a gente se expressa também está deturpada, porque hoje em dia, simplesmente, frequentemente, a gente mais fala palavrão do que palavras mesmo, e a gente perdeu o senso de empatia com o outro, até porque tá todo mundo ansioso, tá todo mundo deprimido. Então, num espaço em que tá todo mundo ansioso, tá todo mundo deprimido, psicótico, se a pessoa já não tá conseguindo lidar com ela mesma, imagina com os outros. Basicamente, é o século, eu diria, o século do egoísmo. Eu não diria nem individualismo, porque eu acho que o individualismo tem seus lados bons, mas eu não diria que é o século do individualismo, eu não diria que é o século do egoísmo, mas eu diria que é talvez o século da alienação. Não que a humanidade desde sempre não esteja alienada, mas hoje em dia a alienação está atingindo níveis, tipo, catastróficos, eu diria. E eu diria que isso vai piorar ainda mais. Eu diria que quando a internet for algo que ultrapasse a barreira do real e o transhumanismo chegar aqui, aí eu diria que fudeu, basicamente. Aí acabou. Aí a vida humana, no geral, acabou, basicamente. Pois é. E a questão do dinheiro, né? Quem que tem o controle do dinheiro, né? Que na verdade é uma ilusão. O dinheiro é uma energia e qualquer ser aqui é mortal, né? E é usado de uma maneira muito... O dinheiro é a essência aqui da Matrix, né? É o que mantém, né? Dizem que o dinheiro vai virar um crédito, alguma coisa assim só, né? Deixar de ser um papel. Sim. Eu não sei se isso seria melhor e tal, se seria a solução, mas eu sei que tem muita gente, como posso dizer, egocêntrica, né, no poder, e isso afeta a vida do todo, né? Isso afeta a vida do todo, porque a má distribuição faz com que gere toda essa catástrofe, né? Eu vi um pouco desse mundo de outra forma esse final de semana. Eu acabei parando na Cracolândia, ok? Eu vi a situação, eu nunca imaginei que eu ia passar por lá de madrugada, foi acidentalmente, e a situação é tensa. Eu sei que o dinheiro não resolveria esse tipo de problema, né? Mas o que me incomoda, de certa forma, é, digamos que, psicopatas ou sociopatas tendo o controle do poder, né, monetário nesse planeta e utilizando de maneira completamente egoística, né? E uma outra coisa que eu vejo no dinheiro em si também é que se você tem o dinheiro, né, como eu disse, sendo uma energia, essa energia estagnada, se ela não é usada para um fim de criação, de transmutação, essa energia vai explodir, você está entendendo? Ela não vai ser transmutada. Então, se eu tenho uma conta e tenho um acesso e não me conheço, seja porque eu sou um psicopata, um egoísta, um mimado, e esse dinheiro não é transmutado, eu vou ter um acesso a, por exemplo, a um uísque de qualidade para mim fugir de mim mesmo, ou a prostituta, ou vou ter acesso a comprar o que quer que seja para escapar de mim mesmo, entende? Uma cocaína de qualidade. E
boa parte da matrix do dinheiro acaba acontecendo daí para pior, né? É claro que muitas coisas piores devem acontecer com relação a isso. Seja planos de manipulação em massa, né? Seja a indústria farmacêutica, a indústria alimentícia e tudo mais, que envolve gente que tem poder e provavelmente tem uma autoestima muito baixa, entende? Porque se você não transmuta essa energia que você sabe que está explodindo, de certa forma, em vícios, em fuga, você tem uma autoestima muito baixa. É assim que eu vejo a situação do dinheiro também. Na verdade, assim, referente ao dinheiro, eu que sou de origem libanesa, eu cresci com uma família onde você é julgado pelo seu dinheiro. Então, tipo, quem é uma pessoa de sucesso? Eles vão analisar o que você conquistou na sua vida e aí eles definem se você é uma pessoa de sucesso ou não. A mente libanesa é basicamente assim, né? O deus deles é o deus do dinheiro. Mas, assim, eu não vejo nada de errado no dinheiro em si, né? Eu vejo que quais são os métodos que você teve para você obter o dinheiro. É por isso que é isso que o Kevin falou, o pessoal narcotiza o processo em drogas, prostituição, tal, porque quer se esquecer justamente por sentimento de culpa, porque hoje para você ter muito, você precisa pisar na garganta de muita gente. Então, para você ter a condição de sucesso que a cartilha social diz que é para você ter, você carrega muito sangue sujo nas mãos e implicitamente, assim, salvo as exceções. Existem exceções, existem pessoas que foram gênios mesmo, a capacidade criativa, o cara ganhou muito dinheiro nisso e não precisou pisar na garganta de ninguém. Mas a regra é que para você ter dinheiro hoje, e nós brasileiros somos condicionados a uma visão tipo, eu preciso me dar bem em todos os aspectos, tá ligado? Então, tipo, é o que eu estava falando pro Thiago há 20 anos atrás, eu disputava vaga de emprego, era uma, duas pessoas, agora são 15, 20, ou seja, eu sei que eu não deveria sentir culpa, né? Mas quando eu estava conquistando um emprego que eu fui escolhido, né, e 20 pessoas não foram escolhidas, eu tinha um sentimento de culpa, tipo, caramba, 20 pessoas vão voltar para casa hoje sem nada, tá ligado? Então, assim, o que eu quero dizer com isso é que se narcotiza o processo com uísque caro, com prostitutas e cocaína de qualidade, por causa do sentimento de culpa. Porque se o dinheiro é vindo de uma genialidade ou de algo criativo, pode ver que os percussores desse dinheiro não vão para esse caminho. Mas se o dinheiro vem de origem duvidosa, aí você vai querendo ostentar realmente, você vai para caminhos não ortodoxos, tá ligado? Essa é a minha interpretação em relação ao dinheiro. Então, tipo, se você tem muito... A gente tem um sistema que estimula a ostentação, né? Isso é um sistema principalmente brasileiro, que a gente vê a cultura do funk, que é aquilo. Em comunidades aqui em São Paulo, você vê muito isso. O cara mora num cômodo, num barraco, mas o cara tem um Camaro. O que é isso? É a teoria o movimento da ostentação. Tipo, eu preciso mostrar que eu sou algo. Ninguém precisa ver nos bastidores quem eu sou realmente, mas eu preciso mostrar nisso aí. Preciso ter roupa de grife, eu preciso ter tal e coisa e tal. Então, a gente tem realmente essa cultura aí. E aí, é impossível a gente não ter uma sociedade que não seja violenta, porque eu tenho uma mídia doentia que estimula as pessoas a consumir, não dou o poder de consumir para essas pessoas, obviamente elas vão se revoltar, elas vão para pro bang, elas vão pro bang, velho. Então, tipo, a culpa tá em vários aspectos, tá ligado? Não é uma pessoa só, mas é basicamente assim, se eu tenho um ego grande que eu consigo pisar na garganta das pessoas, consigo dormir com isso, tô tão anestesiado que eu durmo, mesmo pisando na garganta de pessoas, para ter dinheiro, quando
tenho uma semiconsciência, a dor é muito grande, eu preciso narcotizar o processo. Aí vem as drogas, né? Então, basicamente, esse é o entendimento que eu tenho. Sim. E Bom, nesse assunto, eu também faço um link sobre uma coisa que envolve a Matrix e cega muita gente, às vezes gente como a gente. A ideia que a gente tem sobre as possibilidades que envolve essa energia que é o dinheiro é muito limitada. Você está entendendo? Porque a gente ainda está no sistema. Eu tenho um trabalho comum, mas eu sei das possibilidades. Inclusive, eu acompanho comunidades dos Estados Unidos de desenvolvimento pessoal, espiritualidade, e lá já está muito na frente aqui. Porque as pessoas estão fazendo negócio a partir de uma habilidade pessoal, sabe, de uma capacidade pessoal, e aquilo vira um negócio, e aquilo vira um estilo de vida, e dali a pessoa, se ela se torna um milionário, é uma consequência só daquilo. Isso acontece muito nos Estados Unidos. E aqui é completamente limitado ainda porque começa na mente. É esse que é o problema, começa na mente, no sistema de crença. A gente não sabe da capacidade disso mudar. Então, eu acho que se a pessoa quer um novo mundo, digamos assim, a gente tem que começar no nosso sistema de crença. Depois começa nas nossas atitudes. E a gente, para você mostrar um novo paradigma, um novo mundo, você tem que fazer, né? Você tem que mostrar. Você não tem que esperar uma aprovação de alguém. O que quer que seja que você vai fazer. Eu acho que existe centenas de possibilidades, digamos, para contornar a Matrix ou viver apesar da Matrix, né? Então, a gente não está tendo essa dimensão dessas possibilidades. Isso está acontecendo. Eu poderia citar exemplos, eu não sei, assim, dar mais ou menos a ideias específicas, mas eu sei que teria centenas de coisas que a pessoa olhando para si, ela consegue ver a capacidade dela de mostrar esse valor e transformar aquilo num negócio que vai circular essa energia. Porque tudo que é valor dentro da pessoa pode virar um meio para ser um estilo de vida e receber dinheiro. Na região aqui, o Brasil, a gente não está conhecendo isso. bom, sobre esse lance do dinheiro, eu tenho uma visão dualista sobre dinheiro, porque eu acho que dinheiro, no sentido geral da coisa, a maioria das pessoas, obviamente, utiliza o dinheiro de uma maneira errada, de uma maneira errônea, sabe? Mas eu tenho. E isso é uma coisa que surgiu em mim, alguns pensamentos de algum tempo para cá. Eu tenho um pensamento de que o dinheiro, não que o dinheiro vai te fazer sair da Matrix, nada vai te fazer sair da Matrix, porque o dinheiro por si só é uma Matrix. Mas eu acho que o dinheiro, quando você tem muito dinheiro e você pode utilizar ele da maneira que você quer e fazer o que você quiser com o dinheiro, eu acho que o dinheiro te propicia uma oportunidade não de sair da Matrix, mas de ficar fora da vida comum da Matrix comum, sabe? Eu não estou falando que porque você vai começar a viajar o mundo, você agora saiu da Matrix, porque você conhece muitas coisas. Não necessariamente. Mas querendo ou não, a nossa visão de mundo, aquilo que a gente conhece, aquilo que é delimitado pela Matrix, delimitação ocorre por delimitação dos nossos próprios limites, sabe? Eu acredito que se a gente soubesse muito mais sobre o mundo que nos rodeia do que a gente já sabe, se a gente conhecesse mais pessoas, se a gente conhecesse mais culturas, se a gente conhecesse mais sobre o mundo, sabe? Se a gente não vivesse nas nossas casas trancados e a gente só conhecesse no máximo aquele ambiente, a nossa cidade, o lugar em que a gente vive e tal, se a gente conhecesse mais lugares, a gente conhecesse mais culturas, mais das coisas que existem no mundo, basicamente, não que isso nos tiraria da Matrix, mas isso poderia proporcionar um esclarecimento, sabe, sobre várias coisas, sobre vários aspectos, às vezes até sobre preconceitos que nós temos sobre nós mesmos, ou às vezes até sobre a gente simplesmente perceber que existem outras formas de viver.
Porque, querendo ou não, a maneira que a gente vive, por exemplo, aqui no Brasil, é muito diferente da maneira que, sei lá, vivem nas Filipinas, vivem na Rússia. Tudo bem, continua sendo seres humanos, continua tendo dinheiro, continua tendo uma série de questões aí, continua existindo Matrix. Mas eu acho que você conhecer vários lugares, você ter acesso, porque dinheiro, querendo ou não, dinheiro é poder. Se você tem dinheiro, você tem poder, no meu ponto de vista, pelo menos. Então, você tendo dinheiro, você vai poder ter acesso a certos tipos de coisas, certas experiências, vamos colocar assim, que podem ajudar a sua visão a atingir novos horizontes, sabe? E não que isso vai te tirar da Matrix, mas isso te ajudar, basicamente. É óbvio que o dinheiro, infelizmente ou não, a maioria das pessoas não utiliza o dinheiro para fins de estudo, ou para fins de pesquisa, ou para fins de autoelevação, ou para fins de conhecer outras culturas e ingressar em novos tipos de conhecimento, sabe? É óbvio que o dinheiro, a principal finalidade dele para a maioria das pessoas não é essa. Mas eu acredito que o dinheiro, quando utilizado de uma maneira correta, por mais que eu, na real, eu sou contra a existência do dinheiro, eu sou mais a favor da existência do escambo, só que um escambo não monetário, um escambo bem primitivo mesmo. Mas por mais que eu seja contra até mesmo a existência do dinheiro, porque eu acho que, infelizmente ou não, o dinheiro corrompe o ser humano. É óbvio que existem muitas maneiras de corromper o ser humano, mas o dinheiro muito provavelmente uma das principais dela, uma das mais comuns dela. Eu acho, por mais que eu seja contra o dinheiro, eu acho que o dinheiro tem esse aspecto de poder te levar a novos lugares, te ajudar a libertar-se um pouco até de si mesmo, a libertar-se dos próprios do seu próprio modelo de vida, de você achar que esse é o único modelo de vida, de você conhecer novas coisas. Eu acho que isso pode te ajudar, sabe? Em termos de consciência, expandir um pouco sua consciência e tal. Mas, enfim, eu acho que também acontece um outro problema relacionado a dinheiro. Não sei se eu diria que é exatamente um problema, porque entra uma questão social muito maior. Mas eu enxergo que a gente vive, isso não é de hoje, já faz um tempo já. A gente e isso é algo que está se consolidando também, num sistema de castas, basicamente. Em que, por exemplo, se você nasceu na classe D, muito dificilmente você vai sair da classe D. Você vai nascer na classe D, você vai viver na classe D e você vai morrer na classe D. Se você nasceu na classe A, você vai nascer na classe A, viver na classe A, morrer na classe A. Claro que tem suas exceções, claro que tem, sei lá, pessoas que perdem milhões, pessoas que têm algum talento excepcional ou que conseguem manipular as massas de uma forma assim que realmente consegue ascender ou diminuir em termos monetários de uma classe para outra. Mas eu enxergo que, via de regra geral, a gente vive num sistema de castas. E você até pode, por exemplo, ter uma vida confortável vivendo na classe D, ou na classe C, ou o que for. Mas, assim, diferente, durante em vida, você vai sair daquilo. Então, tipo, você vai ter um teto, assim, de quanto você vai receber, mas, assim, em pouquíssimos casos a pessoa consegue sair daquilo, sabe? E isso eu acho que ajuda até para manter a gente alienado, de certa forma. Porque isso ajuda a gente a viver a nossa vidinha de sempre. Porque e isso daí entra naquele papo de que eu acabei de falar agora. Que querendo ou não, gostando ou não, isso é um fato, querendo ou não, o dinheiro abre portas. Querendo ou não, o dinheiro abre X, Y, Z portas. E quando você está, entre aspas, fadado a permanecer num certo grupo financeiro, isso significa que você só vai ter um acesso a certo grupo de experiências que estão acima de você e às vezes até abaixo de você em termos financeiros, você não vai ter acesso. E não que eu ache que a maioria das coisas que o dinheiro pode propiciar que elas sejam positivas. Eu não acho, eu acho que elas até são negativas. Mas assim, cara, sério, se eu tivesse muito dinheiro, porra, eu sinceramente eu ia montar uma biblioteca gigante. Lógico que eu ia ter que comprar outra casa,
ia ter que, sabe, fazer uma logística. Mas eu ia montar uma biblioteca muito grande se eu, sei lá, ganhasse na Mega Sena, ou ganhasse alguma coisa assim. E isso é algo que, querendo ou não, eu não tendo dinheiro, eu não posso fazer isso. E eu comprando livros e tendo uma biblioteca e, sabe, buscando conhecimento de alguma forma, querendo ou não, isso ajuda, não exatamente a sair da Matrix, mas ajuda, como eu estava dizendo, a você a expandir sua consciência. Ou pelo menos a você ter acesso a novos tipos de conhecimento, sabe? Então, sei lá, eu acredito que o dinheiro tem esse aspecto dualista, sabe? Que por um lado ele aprisiona, e isso é muito mais comum, ele é nos aprisionar aqui, mas por outro lado ele pode até, de certa forma, nos ajudar a expandir a consciência. Mas infelizmente, em 99, alguma coisa por cento dos casos, e é como eu disse também, eu não acredito sinceramente que as pessoas podem sair do seu grupo social financeiro. Para mim, se você nasce na classe A, você vai morrer na classe A. Se você nasce na classe C, você vai morrer na classe C. Existem casos, exceção existem, mas via de regra, eu enxergo assim. Por exemplo, eu nasci na classe média e eu não me enxergo saindo da classe média. Eu me enxergo no máximo saindo da classe média e indo para a classe pobre, mas indo acima, não me enxergo, sinceramente. Isso é até, como eu estava dizendo, bem alienante. Mas, enfim. Acho que é isso aí. Na verdade, muitas coisas podem ser ditas pela sua fala, Thiago. Basicamente, o dinheiro, a pergunta principal nossa, então, ficou assim, se o dinheiro traz felicidade ou não, né? Tipo, ele pode não trazer nenhuma felicidade, mas a pobreza também não te traz nada, né? Então, assim, eu passei por altos e baixos. Eu fui um cara muito afortunado na minha vida e eu vou te abrir algo aqui que a maioria não sabe. Eu passei por altos e baixos. Eu tive a possibilidade de ter nada e a possibilidade de ter muita coisa. Então, tipo, eu conheci os dois extremos. E eu posso dizer com propriedade que nos dois extremos há angústia. A angústia permanece. Então, assim, de formas diferentes, a maquiagem é diferente, mas a natureza da angústia é a angústia, cara, é a mesma. Então, a questão principal do dinheiro, a gente pode filosofar com ele e tal, mas se você não se frustra com ele, é mera filosofia. Então, assim, muita coisa realmente pode ser dita. Uma das coisas da sua fala que me fez pensar em algo, e eu caí naquilo que você está falando, né, de esquecer parcialmente o que eu queria dizer. A relação do dinheiro. Então, quando o dinheiro surge, não é que o dinheiro corrompe ou o poder corrompe. Né, aí fala que a oportunidade faz o ladrão. Não é que faz o ladrão. A oportunidade revela o ladrão, já que existe dentro de você. Todos nós temos uma. Por isso que eu sempre digo num dos meus vídeos, velho, vamos deixar de ser moralista, de achar que a gente é puritano e tal, porque descortinando algumas coisas, todos nós temos uma porcentagem de bandidagem dentro da gente, uma porcentagem de tirania dentro da gente. Não seja inocente, e eu acredito que você não seja, de achar que dentro de nós há uma. A gente está salvo desse tipo de coisa por a gente ter um tipo de interpretação, falar sobre Matrix, algo tipo. Porque quando o dinheiro veio à tona na minha mão, e veio de forma abundante mesmo, com 20 e poucos anos, ter a possibilidade de ter carros e ter. Enfim, não vou te falar a quantidade, mas foi algo que teve. Naturalmente, deu a oportunidade daquilo que estava adormecido vir à tona, tá ligado? Então, a soberba, a possibilidade. Quando você diz que abre portas, depende. Eu conheci pessoas que realmente não tinham noção do dinheiro, de tanto dinheiro que tinham,
Eu conheci pessoas que gastavam 4, 5 mil reais no jantar e eles nem sabiam que estava gastando caro. E eles não eram soberbos, acredite se quiser, cara. Eles não tinham dentro deles a maldade ou de se achar algo do tipo. Mas eu conheci muitos pobres que teve um pouquinho de dinheiro e se achavam pica das galáxias, tá ligado? Então, tipo assim, não é o dinheiro que vai definir isso daí. Na verdade, é vários outros aspectos, assim. Nós somos de uma cultura, a cultura brasileira, a nossa história é uma história, assim, bizarra, cara. Então, tipo assim, a gente veio, olha a nossa história, né? A gente veio colonizado em processo, a gente veio de mentiras, de se dar bem, agrotipo, e você acha que isso não se perpetuou? Se perpetuou dentro da gente. A gente você acha que os políticos de Brasília, eu não vou entrar em méritos de partidos, mas você acha que eles surgiram de onde? Vieram de Nibiru? Vieram de Urano? Não, eles são nossos. Eles são a essência do que a gente é, tá ligado? Então, a gente é muito puritano quando a gente não tem. É assim, o que eu já identifiquei em pessoas que não teve dinheiro, depois teve, né? Isso na minha própria família e até em mim mesmo, de ter grandes palavras contra pessoas que tinham dinheiro, de pessoas que estavam no poder no momento. E a partir do momento que eu tive poder, eu comecei a fazer exatamente aquilo que eu briguei a minha vida inteira de acusar, tá ligado? Então, tipo assim, então o dinheiro e o poder só dá a capacidade de mostrar quem realmente você é. E aí mostrou quem era o astro naquela época, tá ligado? Então, tipo, eu era exatamente esse cara. E eu tinha grandes discursos, cara. Se você falasse comigo aí 10 anos atrás, você ia falar, caralho, mano, você tem uma visão da hora. Se você tivesse dinheiro, você seria o cara. E quando me foi me dada a possibilidade de ter dinheiro, você revelou uma outra pessoa. Então, tipo assim, é muito complexo a gente falar de algo, principalmente quando não é a nossa experiência, tá ligado? Tipo, o que eu faria, o que eu sentiria, tal, isso é muito teórico, isso é mera suposição, porque na hora do vamos ver mesmo, velho, é outros 500. O dinheiro tem essa capacidade de fazer a sua máscara cair se outras pessoas lá no passado conheceram você, né? Por exemplo, agora, hoje, atualmente, eu não tenho dinheiro, então, tipo, eu poderia estar falando, né, grandes filosofias em relação ao dinheiro e tal, não sei o quê. Amanhã ou depois, quando tiver dinheiro, falou, cara, um astro, você falou tais coisas lá no passado, então. É que, assim, o dinheiro e o poder é basicamente aquela frase célebre do Abraham Lincoln, né, que quer conhecer um homem, lhe dê poder, cara. É basicamente isso aí. É muito. O dinheiro, ele tem a capacidade de fazer um joguete com a gente de uma forma muito dinâmica e muito. A Matrix te pega realmente em uma situação que você nunca imaginou. Basicamente é isso daí. E como manter a humildade e o equilíbrio nesse ponto aí? O que você diria? Como manter a humildade? E o Na verdade, equilíbrio? assim, o equilíbrio ele só vem quando você. Aí eu vou parafrasear o Osho. Eu não gosto de levantar a bandeira do Osho, porque tem muitas pessoas que não entenderam o processo do Osho e nem o papel dele, que ele veio aqui para desestruturar, trazer o caos. O papel dele era para ser controverso mesmo, tirar os nossos pilares. A gente é muito. Mas eu não vou levantar a bandeira, mas eu preciso parafrasear ele. Para você ter humildade, você precisa passar pela dualidade. Então, assim, você nunca vai saber, se você nunca teve dinheiro na vida, cara, você nunca vai saber se seria humilde. Você pode achar, você pode criar filosofia se você seria humilde ou não com o dinheiro. Você só vai saber se você passou por isso. Então, assim, a humildade só vem se você passou realmente a lei do pêndulo. Se você foi para lá e foi para cá. Se você teve um entendimento com aquilo, porque os perrengues que você passa com dinheiro ou sem dinheiro, ele não é porque a vida é má, ou porque existe um Deus demiurgo que quer te maltratar. Ela vem para te mostrar algo. Todo sofrimento vem. Eu sofri com dinheiro e sem dinheiro, velho. E vou falar para você, ele vem para te mostrar algo. A humildade vem aí. Se você teve olhos para ouvir, olhos para ver e ouvidos para ouvir. Se você teve, alguma humildade é possível para você. Porém, o dinheiro, ele é uma parte nebulosa para você. Como a pobreza também é.
Mas, assim, os dois extremos, eles nebulam sua mente. Eles trazem um aspecto para você que não condiz com a realidade. Então, se você tem um discernimento, você fala, bom, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Mas para você ter esse entendimento, você precisa ter passado pelos dois extremos. Se você foi pobre a vida inteira, não adianta você filosofar contra o dinheiro, velho. Desculpe falar. Eu tenho que ser honesto nesse aspecto. Não adianta. Todas as filosofias que eu tinha em relação ao dinheiro, quando me veio, sucumbiram. Então, assim, para você ter um entendimento, você vai ter que passar. É a mesma coisa. Eu posso filosofar sobre o gosto do açúcar. Eu nunca experimentei açúcar na minha vida inteira. Não, porque ele é doce, ele cai na língua. Eu crio grandes filosofias sobre isso. Mas na hora que cai, e aí eu tenho aquela experiência, eu falo, caralho, mano, não, mas aí é totalmente diferente o processo, tá entendendo? Então, assim, a gente pode falar de muitas coisas. Se eu ganhasse na Mega Sena, várias vezes eu falei isso aí, e eu tive oportunidade de dinheiro num aspecto que eu nunca pude imaginar. Foi um boom que aconteceu, e realmente me veio, cara, veio uma abundância e eu não sabia o que fazer com aquilo. Tanto é que a maior crise minha depressiva foi com dinheiro. Porque o pobre ele não tem a capacidade de ter uma depressão filosófica e doída como o rico tem, porque o pobre ainda tem esperança, velho. Você sabe o que é dolorido? Eu vou tentar passar em palavras isso. É uma experiência legal para ser compartilhada. O pobre ainda tem esperança. A dor do rico é pior, sabe por quê? Porque não tem mais esperança. Ele chegou lá, ele viu que não tem nada, velho. Só que ele não pode voltar. O pobre, ele acha que, mas comigo seria diferente, eu agiria diferente com o dinheiro, é que aquele cara não soube lidar com aquilo. Mas na hora que vem, cara, você vê que não é bem assim. Então, a dor do rico é pior. Eu ouso em dizer que a dor do rico é pior, porque não tem mais fantasia. A do pobre ainda tem fantasia. E outra, além disso, parafraseando mais uma vez o Osho, ele foi acusado de guru dos ricos, e ele falou, é verdade, somente um rico, somente duas pessoas podem me entender. Um cara com QI acima da média ou um rico que se frustrou. Por quê? O pobre seria uma afronta eu falar de grandes filosofias para uma pessoa pobre, tá ligado? Porque o cara tá preocupado em comprar remédio pro filho dele, cara. Ele não tem as necessidades básicas da vida dele, tá ligado? Então, tipo, se eu falar de dinheiro pro cara, de filosofias, Friedrich Nietzsche, né? Michael Foucault. O cara fala, mano, desculpa, cara, você tá falando isso aí, não faz parte da consciência do cara, o cara nem quer saber disso aí. Ele fala, mano, me mata a minha fome, me dá as necessidades básicas da vida, depois a gente tenta pensar num aspecto como esse. O problema do rico é que ele seguiu a cartilha social, tá ligado? Eu segui a cartilha social, tudo que a sociedade diz como deveria ter sido. E chega lá no final dessa escada, não tem nada. Então, tipo assim, é dolorido. Não, o Kevin caiu? Eu acho que caiu. Tipo, você tava falando, daí no meio da sua fala, do nada, ele desapareceu. Faz parte. Mas então, basicamente, então é isso. Então, tipo assim, cara, existem muitas coisas que na hora do vamos ver, a gente tem que ter a humildade de falar, puta, cara, é totalmente diferente mesmo. Eu criei grandes filosofias, tá ligado, Thiago? Grandes filosofias em relação ao dinheiro e tal. E quando vem, cara, é muito foda. Sim, sim. Eu mesmo, eu penso que sei lá, se o exemplo fajuto, eu ganhasse na Mega Sena. Não exatamente, mas se eu ganhasse na Mega Sena ou ganhasse algum dinheiro, sei lá. Por um lado, eu sei que muito possivelmente um dos meus objetivos seria montar uma biblioteca, seria comprar uma caralhada de livros, sabe? Montar uma nova biblioteca de Alexandria, digamos assim. Mas por outro, eu também acho que assim, cara, eu também, e isso porque eu me considero uma pessoa relativamente ajuizada, mas eu acho que a chance também de eu fazer merda, de sei lá, de eu ter uma noite pra usar droga pra caralho, pra ir no puteiro e comer, e fechar o puteiro e comer 300. Muito grande.
esse tipo de coisa. Eu também acho que, tipo, por mais que... Sabe por que eu te falo isso? Porque o animal reprimido, uma hora, ele quer sair à tona, tá ligado? Então, tipo, a gente tem um monte de repressão, porque a gente já viu vários caras de sucesso tendo esse tipo de vida que você acabou de relatar. E aí a gente fala, porra, mas eu gostaria de ter essa experiência, tá entendendo? E isso se torna um animal enjaulado. Então, quando as possibilidades surgem desse animal sair dessa jaula, cara, não tenha dúvida que ele vai querer o reinado dele, tá ligado? Sim, sim, sim. Até porque, tipo, é uma nova realidade. Vamos supor, É, alguém fica milionário do dia para noite ou ganha, não sei, consegue o emprego do sonho, não sei. É uma nova realidade. É óbvio que ele vai querer novas coisas. Então, acho que é bem natural ele acabar fazendo merda. com certeza. Enfim, eu Mas mesmo faria. eu acho que a gente já está com 2 horas de live, no mínimo, aí, ou um pouco, Sério? né? Caralho. Então, Já vai dar 11 horas da noite. Caralho. vamos encerrar aqui. O Kevin acabou caindo, mas, enfim, eu preciso também tomar um Uhum, pouco, descansar também. tá Beleza? certo. Beleza. Eu Bom, fico muito mas enfim, quer mandar então um salve pro pessoal? Um tchau, sei lá. muito feliz de ter participado dessa live aí e ter compartilhado um pouco, né, da minha vida e ter os insights que vocês deram para mim, a capacidade, né? Porque a amizade entre pessoas, por mais que seja virtual, ela lhe traz desculpas para você pensar em algo muito foda, né? Porque você me deu insights aqui, percepções que ainda vai ser digerida aqui dentro né, e vai ser como o Kevin também. Então, tipo assim, é sempre muito enriquecedor esse tipo de, de experiência, entende? Então, eu fico muito grato por isso e tamo junto, velho. Uhum, sim. Inclusive, primeiro programa que eu faço com você, primeira coisa que eu gravo com você e tal. Mas aí, quem sabe logo mais, quem sabe a gente pode combinar outra coisa e tal. Gostei de ter trocado ideia contigo, com o Kevin também. Embora o Kevin tenha dado umas caídas, mas acontece. Beleza. Acontece. De qualquer forma, então eu vou desejar uma boa noite. Quer dizer, eu vou postar, sei lá, que horas que o pessoal vai ver isso. Mas valeu a todo mundo que está assistindo isso daí. Qual que é o nome do seu canal mesmo? Astron Omni. Homem. Então, quem quiser visitar lá. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado ou não. Caso vocês tenham dúvidas, sei lá, queiram falar sobre isso, mandem e-mail. Você tá na live aí do YouTube? Tá, mas não tá ao vivo. Vai Ah, postar depois. tá. Então, beleza. Aí Fechou por isso então. que eu tô falando para mandar e-mail. Posta Hã? assim, vou curtir lá e vou deixar um comentário bacana aí. Beleza. Fechou, Bom, Thiago? de qualquer forma, tchau, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. E é isso. Um abraço.